O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem, já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naya fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele está logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Naya pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Naya fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele fala que adorou a cor da roupa dela e pergunta como ela vai. Já ela diz pra ele que está bem. Ele tenta um papo descontraído com a garota, tentando impressioná-la. Porém, ela não demonstra nenhum interesse. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ela pergunta como ele está. Ele diz que está bem, procurando uma namorada que seja linda igual a ela e dá em cima da garota. Já ela diz para ele que ela tem um namorado. London pergunta se ela não está afim de conhecê-lo e ela diz para ele que o namorado dela não iria gostar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone para estranhos. O London então se despede e dá a volta e vai até o seu Corvette. Na hora que a mulher vê que ele está com um carro de luxo, ela pede para ele esperar 1 minuto e vai atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Já o London responde que sim, que esse é o seu carro. A garota fala que o carro dele é muito bom. Ele pergunta para ela o que está acontecendo e ela pergunta o que ele queria falar com ela. London diz que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Ela fala que é de Houston e pode mostrar a cidade para ele e pode dar uma volta com ele no carro. London pergunta sobre o namorado dela
E ela responde que na verdade ela não tem namorado. Ele pergunta por que ela não quis dar uma chance para ele conhecer ela. E ela responde que nunca namorou um cara negro. London fala que sempre tem a primeira vez para tudo. E ela pede desculpas e fala para eles darem uma volta e conversarem. Ele então chama ela para dar uma volta no carro e entrar com ele em seu Corvette. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele, mas voltou depois que viu seu carro. Ela fala que achou o carro dele muito bom. London então pergunta se ela gostou mais do carro ou se foi dele, e ela responde que foi do carro. Ela fala que ele pode até ser legal, mas que o carro dele demonstra que ele é um cara bem-sucedido. Em seguida, o London fala que achou que ela era uma mulher interessante, mas que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela fica sem graça e desce do carro de London sem falar nada, mas acaba se dando mal. Nesse vídeo, o Nate vai fazer o teste com essa garota e vai testar o interesse dela com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher e fala que ela tá linda, de óculos. Ele então pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da cidade mesmo. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela responde que está com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que talvez ela tenha. Ele então pergunta se ela tem Instagram e pede para falar com ela só alguns minutos. Mas a mulher fala que ele não faz o tipo dela e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. E quando parece que está tudo perdido, Nate caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao ver a Lamborghini do Nate e vem perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que esse é um dos seus carros. Ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini alguma vez, e ela fala que não. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e se apresenta para ela. E, inexplicavelmente, a mulher passa o seu número para ele. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. Ela topa e entra no Lamborghini dele achando que vai se dar bem. Dentro do carro, ele pergunta se ela pode lhe mostrar um bom lugar para ele almoçar, porque ele não conhece bons lugares. A mulher fala que sim, mas que ela gostaria que ele levasse ela no shopping para ela fazer compras. Ele então pergunta se ela vai pagar as compras dela. Porém, ela responde que estava pensando que ele ia pagar para ela. Mas Nate fala que eles não têm nada um com o outro e não tem por que ele pagar para ela. Ela então fala que ele pode ser o namorado dela. Porém, nessa hora, ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só queria ficar com ele por causa do dinheiro. A mulher, de forma irônica, começa a rir e fala que nada é de graça. Ele então fala para ela descer do carro porque ela já está há muito tempo dentro do seu carro e que ele não sai com escavadora de ouro. A mulher desce do carro rindo e fala que ele é muito babaca, mas acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio.
Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama aquilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se está tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém. E ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais.
Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naye abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e tenta se apresentar, mas a garota sai andando e nem o responde, na maior falta de educação. Ele pergunta o nome dela e pede para ela esperar, mas a garota não para e deixa ele falando sozinho. Então, vendo que ele não vai conseguir falar com ela, ele caminha até a sua Lamborghini e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que o youtuber está de Lamborghini. Então, depois dela chamar ele para descer do carro, ela fala que o carro dele é muito bom e diz a ele que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Naye fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele pede para ela passar o seu telefone para ele. E depois da mágica feita, ela passa o telefone para ele sem pensar duas vezes. A seguir, ele pergunta por que ela estava com tanta pressa e não podia falar com ele. Ela fala que estava numa ligação e não podia parar porque era importante. Além disso, ela fala que estava voltando da casa de uma amiga. O youtuber pergunta onde ela vai agora e ela responde que está indo comprar comida. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que é treinadora fitness. Em seguida, ele elogia a garota e fala que ela tem um bonito corpo e ele gostaria que ela fosse sua treinadora. A mulher fala que seria ótimo, então ele convida ela para ir almoçar junto com ele e, é claro, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Dentro do carro, Naye pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que terminou seu namoro recentemente. O youtuber pergunta por quê e ela fala que ele era muito infantil e não tinha a mesma mentalidade que ela. O youtuber fala que foi a melhor coisa que ela fez então. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que ela deveria ir lá para poder conhecer. Ela topa e aceita o convite de Naye. Então, o YouTube fala que ele vai comprar tudo o que ela precisar e gostaria que ela fosse sua namorada. Ela fala para eles irem devagar e se conhecer aos poucos. Naye concorda com ela e fala que ela tem razão e que ele gostou dela e quer conhecê-la melhor. Ele fala que ela vai gostar da sua cobertura e que lá está os seus outros carros de luxo, sua McLaren e também sua Ferrari, e deixa a garota ainda mais interessada. Então, ele leva a garota para casa e dessa vez resolveu não mandar a mulher descer do carro. Interesseira da BMW. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. Então ele fala que achou ela linda demais e pergunta se ela tem um namorado. Então ele pergunta se pode ser o namorado dela. Ela fala que não o conhece e que pergunta mais idiota é essa e fala que tem namorado.
Então, ele fala que achou ela linda e só queria conhecê-la. Porém, a garota fala que ele não faz o tipo dela, que não está interessada. Então Kilo pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e a garota fala que sim. Então, Kilo fala que doeu muito escutar isso dela e pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela. Ela fala que não, que acha melhor não. Então o YouTube se despede e vai em direção à BMW, e é nessa hora que a mágica acontece. A garota percebe que fez burrada e vai atrás dele e pede para tirar algumas fotos com a BMW. E depois de tirar para ela as fotos, o YouTube pergunta se ela tem Instagram. Sendo assim, ela passa para ele o Instagram e fala que vai passar também o seu telefone. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E ela fala que gostou do carro e que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Tá bom, sei como é que é, viu? Em seguida, Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está aqui. E ela fala que não, porque ele é caminhoneiro e está viajando. O YouTube fala que não quer arrumar problemas para ela. A garota diz que o namorado dela trai ela direto e que ela quer dar o troco nele. O YouTuber fala que vai almoçar agora e convida ela para almoçar com ele. E ela fala que vai, mas que tem uma condição. Ela diz a ele que quer sair para fazer compras depois que eles almoçarem e depois ir para casa dele. O YouTuber concorda com ela. Em seguida, ele pede para ela dar um 360 e fala que ela está muito linda e que ele está impressionado com a beleza dela. E fala que vai adorar dar uma volta com ela e almoçar. Então ele chama ela para entrar na BMW. A garota entra no carro achando que vai se dar bem, mas mal sabe que ele vai esculachar ela e mandar ela descer do carro daqui a pouco. Lá dentro do carro, o YouTube fala pra ela que está chateado porque ela disse que ele era feio e que não fazia o seu tipo. A garota pede desculpas e fala que não deveria ter dito isso a ele, que falou sem pensar, e que achou ele muito fofo e que ele faz o tipo dela sim. E ela disse aquilo porque não o conhecia. Então, ele fala que vai desculpá-la e que agora ele já está se sentindo melhor. Porém, nessa hora, o YouTube fala que ele pensou melhor e que não quer sair com ela, porque há minutos atrás ela o rejeitou e disse que ele não fazia seu tipo, e agora quer ficar com ele só por causa do carro. Ele chama ela de interesseira e manda ela descer do carro, e fala que não sai com garimpeira de ouro, e que ela passou dos limites com ele. Em seguida, a garota tenta convencê-lo a dar uma chance para ele e fala que ela poderia ser muito generosa com ele. Porém, o YouTube fala que ela perdeu a chance dela quando o rejeitou e fala que não sai com interesseira. Então a garota vai embora e acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com uma loira impressionada com a Lamborghini que estava ali perto dela. Então, Cleaver chega nela e pergunta se ela gostou do carro. Ela fala que sim e pergunta se o carro é dele. Então, ele confirma que sim. Ela pergunta quanto tempo ele tem esse carro. O YouTuber fala que já faz 2 anos. Ela pergunta qual foi a ocasião que ele comprou o carro. E ele fala que foi logo após ele assinar um contrato com a sua gravadora. Então, o YouTube pergunta com o que ela trabalha, e ela fala que ela faz serviços de mídia social e também é uma modelo. Em seguida, ele fala que ela poderia estar nos próximos vídeos de música do seu novo CD, e fala que ela é muito linda. Ela fala que seria muito bom e agradece o elogio. Em seguida, ele fala que poderia dar uma carona para ela agora e levá-la na festa que ela vai mais tarde. A garota aceita o convite e vai com ele até o carro. Porém, ele vai até o carro de trás, que não é nada luxuoso. E a garota então pergunta se o carro dele não é a Lamborghini. Cleaver fala que o carro dele é o carro de trás. Ela fala que ele não precisava ter mentido pra ela. Cleaver fala que a maioria das mulheres iam interessar por ele só por causa do carro. Ela fala que não é assim e que pra ela não faz diferença o carro e que seu irmão tem um Toyota e ela curte muito.
Então ele pergunta se ela não está brava e ela fala que não tem motivos para isso. Então ele pergunta se ainda pode dar uma carona para ela e a garota fala que é claro que sim. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer algo pra ela. Ele explica que a Lamborghini realmente é dele e que ele é um YouTuber e está gravando um vídeo para o seu canal para pegar a garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e não foi interesseira. Ele também mostra pra ela a câmera que está gravando e ela dá um oi para a câmera. A garota fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube e que não achou o que ia acontecer com ela dela participar de um vídeo desse. O YouTube pergunta se ela não vai ficar chateada dele ir embora. Ela fala que está tudo bem. Então, ele fala que seria legal poder dar uma carona para ela em sua Lamborghini. E depois dela aceitar, ele fala que pode passar o seu número para ela. E em seguida, Cleaver se apresenta e fala seu nome para ela salvar o seu contato. Em seguida, ela se despede e fala que eles se veem mais tarde. O YouTube entra na sua gloriosa Lamborghini e acelera a máquina. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nia Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O YouTuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O YouTuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz do tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um YouTuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos.
A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro. E sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naya abordando essa jovem na calçada. Ele inicia uma conversa com ela perguntando onde fica o McDonald's aqui perto e fala que só tem apenas R$7 para pedir um lanche. A garota fala que na próxima esquina tem um McDonald's. O YouTube então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer amizade com ela, porque achou ela uma mulher muito linda e pega na mão dela e se apresenta. A garota fala que ela é casada e não sai dando bola para qualquer criancinha na rua. Então, ele fala que ela já está mexendo em seu celular e não custa nada para ela passar o telefone ou seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa telefone para estranhos e diz que ele não faz o tipo dela e pede para ele não incomodá-la. Sendo assim, Naya se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste à Lamborghini e fala para ele: "Ah, meu Deus, esse é o seu carro?" Naya fala que sim e pergunta por quê. Então, ela pede desculpas por ter sido grossa com ele e fala que eles podem se conhecer melhor. Porém, Naya questiona e pergunta sobre o marido dela, e ele fala que não quer arrumar problemas para ele. A garota fala que o marido dela é caminhoneiro e trai ela direto e que ela está querendo dar o troco nele e já está quase se separando. Então Naya fala que estava brincando quando perguntou sobre o McDonald's e fala que quer almoçar no melhor restaurante da cidade e pergunta se ela pode almoçar com ele. Em seguida, ela topa e aceita o convite de Naya. Ele então chama ela para entrar na Lamborghini e depois que a mágica já está feita, a garota entra na Lamborghini e pega um bolo de dólares que estava no banco do carro e esconde dentro da sua bolsa. Lá dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia depois que viu seu carro e pergunta para ela se ela mudou de ideia só por causa do carro de luxo. E ela fala que não, que ela resolveu ajudar ele porque viu que ele estava precisando de uma pequena ajuda. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala que deixou $50 mil no carro e começa a procurar. E pergunta se ela não viu quando ela entrou no seu carro. Ela fala que não tinha nada no lugar que ela sentou. O YouTube pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então, nessa hora, Naya fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ela é casada e aceitou sair com ele só por interesse na Lamborghini e fala que sabe que foi ela que pegou os $50 mil que estavam no banco e fala que as notas eram falsas e manda ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. A garota fica sem saber o que dizer e sai do carro sem dizer uma palavra, porém acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia.
ela não entende nada e pergunta chamar a polícia porque... Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do youtuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo. E ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Flórida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O youtuber pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram. E ela fala novamente que não. E fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: calma garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais. Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O youtuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele e inexplicavelmente ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece.
Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O YouTuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então, ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O YouTuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o YouTuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o YouTuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate.
falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres, e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube.
Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com o youtuber Fresh abordando essa garota com um jaleco de operário de construção. Ele pergunta como ela está e fala que achou ela muito bonita e pergunta se ela não poderia passar seu Snapchat. A garota fala que não, porque não o conhece. Então, ele arruma uma desculpa e pergunta se ela sabe onde fica um bom restaurante aqui perto. A garota fala que tem vários restaurantes e que tem um bem barato ali do lado. Porém, o youtuber fala que não come em restaurante barato e que ele quer saber onde fica o melhor. Ela então fala que ele não vai conseguir comer no melhor restaurante porque é muito caro. Ele então fala que dinheiro para ele não é problema e que ele é um influenciador digital e que ele é bem famoso. A garota não acredita muito no que ele fala. Ela diz que precisa ir embora porque ela está com muita pressa. O YouTube então pede para ela passar o telefone para eles continuarem conversando depois, mas ela fala que tem namorado e pede para ele não falar mais com ela. Ele pergunta por que ela está sendo má com ele e ela fala que não o conhece e que não quer mais perder tempo com estranhos e vai embora e deixa ele falando sozinho. Na sequência, chega o funcionário do YouTuber com um super carro de luxo e entrega as chaves para ele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota volta na mesma hora e vai falar com o YouTuber. Ela fica muito surpresa e pergunta se aquele carro é mesmo dele. O YouTube confirma que sim e fala que não quer mais incomodá-la. A garota fala que tem tempo para falar com ele, porém ele questiona sobre o namorado dela. A garota fala que não tem namorado e disse aquilo porque não o conhecia. Então, ele explica que acabou de sair da sua empresa de obras que ele tem e que ele é muito famoso na área de construção e fala que por isso ele estava com aquele jaleco. A garota fala que achou que ele era um simples funcionário. Ele fala que ele é dono da empresa e gosta de colocar a mão na massa. Em seguida, ele convida ela para sair para beber com ele. E como a mágica já está feita, a garota aceita na mesma hora o seu convite. Em seguida, ele fala que não quer arrumar problemas e pergunta se ela tem certeza que ela não tem um namorado. Ela fala que não, que está solteira. Então o YouTuber fala que eles podem entrar no carro. Ele chama ela e ela entra no carro e não perde tempo. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa.
Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade. E ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso. E ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone, o Instagram dela, e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele.
Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Florida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram e ela fala novamente que não. E fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: calma garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais. Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O YouTuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele e, inexplicavelmente, ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha.